Isso é um absurdo! Isso é um absurdo. Crianças de 3 anos usando esse tipo de medicação. E vem falar para mim do problema do arroz com feijão e de jogar fora o refrigerante e a batata frita? Cara, nego, vamos falar mal da nutrição, pô? Não dá, cara. E é geralmente isso aqui que acontece com o diagnóstico TDAH. A criança tem o diagnóstico, ela vai para os medicamentos, tem mais efeitos colaterais, aí usa-se mais medicamentos ou ajustes de dose, gerando mais efeitos colaterais, e geralmente o que acontece depois de alguns anos, com a combinação desses medicamentos e ajuste de doses, é um novo diagnóstico, como eu mostrei para vocês o caso da esquizofrenia infantil. Nós temos 503 mil crianças abaixo de 3 anos hoje nos Estados Unidos fazendo uso de drogas psiquiátricas. Eu conseguiria encher 5 maracanãs, menos de 3 anos. Tem que ter vergonha. E aí a criança passa, ó, de uma criança agitada, uma criança muitas vezes que precisa de uma terapia comportamental, uma criança que precisa às vezes até mesmo mudar de escola, um professor que precisa de maior educação para lidar com aquela criança especialmente. Ela passa para uma criança triste e isolada, depressiva, usando um monte de medicamento controlado, e muitas vezes esses efeitos colaterais são vistos como bons, né? E aí, essas reações tóxicas, como eu falei para vocês, está até mesmo na bula, elas podem ocorrer com baixas doses. E aqui eu coloquei para vocês quais são os efeitos colaterais, vistos muitas vezes benéficos, que podem acontecer e são mal interpretados também. Efeitos sociais, de isolamento social, comportamento social infantil, redução da comunicação, da socialização, diminuição da espontaneidade. Esse livro aqui mostra ainda letargia, confusão mental, depressão, agitação, irritabilidade. Trouxe um artigo também para vocês que fala que exatamente isso que eu falei para vocês mais cedo, que é muito difícil você ver até um artigo que fala dos efeitos colaterais. Só tem benefício dos anfetamina? E aí, ó, eles colocaram aqui, ó, os efeitos colaterais do artigo: problemas para dormir, apetite, aumentar apetite, ansiedade, a criança fica chorosa, pesadelos, problemas de estômago. E aí, 5 anos de revisão, esse artigo de 1999, os efeitos colaterais, eles foram efeitos colaterais ou efeitos primários? E aqui eles colocaram as idades das crianças e aqui todos os efeitos colaterais, desde paranoia até depressão severa, a ideias de voar, alucinações, aconteceu com essas crianças. E se você for lá no Instituto Nacional de Abuso de Drogas aqui nos Estados Unidos, você vai ver que a prescrição do uso de anfetaminas e anfetaminas like, como metilfenidato e ritalina, são um dos principais problemas de saúde pública hoje aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Aí eu vou abrir aqui para vocês agora, ó, a bula da ritalina. Acompanha comigo. Você chega aqui, você já vê, ó, talco, dióxido de titânio, metacrilato de amônio, mais talco. É isso aí que vai para dentro, tá? Além do metilfenidato. E aí, na própria bula, está escrito, ó, ritalina não deve ser utilizada em crianças com menos de 6 anos de idade, uma vez que a segurança e eficácia nessa faixa não foram estabelecidas. E aí eles fazem considerações especiais sobre o TDAH em crianças, que a etiologia ainda não é conhecida, tá? Não há teste diagnóstico específico, ou seja, o diagnóstico ele é subjetivo através da observação de terceiros. E aí o tratamento medicamentoso também não é indicado, gente, isso está na bula, não é indicado para todas as crianças com esse transtorno, não é síndrome, né? Os estimulantes não indicados à criança apresentam sintomas secundários aos fatores ambientais, em particular, crianças submetidas a maus tratos e ou distúrbios psiquiátricos primários, incluindo-se as psicoses. Então, a decisão de prescrever um estimulante deverá ser balanceada com determinação rigorosa da gravidade dos sintomas da criança. Entre outras palavras, o que a própria bula diz? Que deve estar ali, ó, na balança, se a gravidade do caso vale a pena você colocar em risco por conta dos inúmeros efeitos colaterais que esse tipo de medicação pode trazer. E aí eles vão, olha só como eles também são espertinhos, tá? Não são tão bonzinhos assim não, tá? Eles botam porque tem que botar, a Anvisa obriga, e
FDA briga também. Então, vamos lá. Até 2 semanas. A maioria dos estudos científicos que se utilizam também para poder verificar se a eficácia do medicamento, no caso aqui psiquiátrico, o metilfenidato, eles ocorrem em um curto espaço de tempo. Geralmente em torno de 2 a 4 semanas. Não são muitos estudos científicos, tem estudos largos, com mais de 4, 5, 1 ano, 2, 3, 5 anos com o uso do medicamento. Até porque isso existe sim, mas existem em macacos, em ratos, porque aí eles largam o dedo no uso de anfetaminas. E aí eles fizeram estudos, vou mostrar para vocês mais lá na frente, inclusive dos macacos, que os macacos perdem até a capacidade de abraçar. Os macacos são super, né, amorosos e tal, e ficam muitas vezes escondidos num canto, ou hiperfoco em uma coisinha mínima no chão. Isso eles observaram também nos estudos científicos. Além disso, eles colocam aqui, ó, que o mecanismo de ação ainda não é completamente elucidado, mas eles ainda supõem que tenha a ver com a dopamina. E aí, os efeitos primários comportamentais em crianças não está claramente estabelecido. Aí tu vem me falar de um pão e leite? Ai, mas aí se tirar o leite da criança, não vai crescer. Deixa eu te contar uma novidade, Ritalina também, tá? E aí você vai, às vezes, em sites médicos, é verdade, os próprios pais perguntam, mas doutor, é verdade que o uso de Ritalina a longo prazo em crianças compromete o crescimento? A resposta está lá, não há estudos comprovando isso, mas está na bula. Dá vontade de falar assim, né? Ô amor, você não leu a bula não? Tá, a própria bula está dizendo isso. Então vamos lá. Além disso, deixa eu mostrar, aumentar aqui para vocês verem. Além disso, eu trago as contraindicações presentes na bula. Aí, muitas crianças em ansiedade, tensão, agitação, são indicadas o quê? Ritalina. É a própria contraindicação. E aí vem o uso off-label também. E aí eles falam, qual é a investigação que a gente tem que fazer na criança antes dela começar a utilizar a Ritalina? Aí eles falam se a criança tem sintomas psicóticos. Por que eles falam essas investigações aqui? E aqui eu destaco sintomas psicóticos, agressivos, tendências suicidas e tiques. Porque se você for olhar aqui no texto, são os próprios efeitos colaterais que vão aparecer depois, lá na frente. Retardo do crescimento, olha lá, que eu falo, ó. Olha, o retardo do crescimento também pode estar relacionado ao uso do Ritalina, convulsões, cautela em pacientes com epilepsia, abuso do medicamento, porque o uso crônico de Ritalina pode levar à tolerância e também ao abuso do medicamento. E aí, o uso de medicamentos dopaminérgicos, lembram que eu falei que não pode utilizar também o uso de antipsicóticos. Eles botaram aqui o haloperidol, que é o Aldol, mas a risperidona também é um antipsicótico e também não pode ser utilizado uma coadministração com o uso de Ritalina. Que eles falam, o antipsicótico não é recomendada devido ao mecanismo de ação ao contrário. A Ritalina, ela quer aumentar a dopamina e a risperidona, ela quer diminuir a dopamina. Aí você fica com dó de tirar a porra do sorvete, da Coca-Cola da criança, mas não fica com dó de melhorar a saúde da criança para ela parar de usar esse tipo de medicação porcaria. Gente, acorda! É o seu filho, o seu bem maior precioso que tem na sua casa. Acorda! Aí você está dizendo assim, mas doutora, você está dizendo então que esses tipos de medicações prejudicam as crianças? Estou dizendo que esse tipo de medicação, ele prejudica a criança. Aí você fala assim para mim, tá bom, doutora, jogou no meu colo e agora tá, eu faço o quê? É agora que vem. O que eu faço? E eu queria que vocês refletissem aqui comigo. Não adianta procurar uma resposta interna quando não se questiona soluções internas. Mudanças internas não são confortáveis, remetem à culpa e dá trabalho. Atenção, aqui eu deixo bem claro isso para vocês. E isso, ó, é o que acontece hoje, raramente encaminham para a terapia, já entram com a medicação, como eu mostrei para vocês. E aí você fala, eu quero mudar. Meu filho só está nesse ciclo de medicação. E a adequação nutricional ela faz parte disso.
Eu preciso adequar nutricionalmente essa criança, investigar causas subjacentes. Quais são as opções naturais, não medicamentosas? Não adianta. Eu tenho que investigar alimentação e comportamento. Enquanto isso aqui não entrar na cabeça de vocês, eu vou continuar repetindo, porque isso é muito sério. Porque antes do comportamento vem o sofrimento. A criança, muitas vezes, ela tem um brain fog, ela não consegue se concentrar, porque ela está toda inflamada. A criança não consegue, é mais forte do que ela. E aqui eu destaco a terapia cognitivo-comportamental. Muitas crianças se beneficiam antes de ir para o medicamento, vai para o psicólogo, leva no psicólogo, considere a terapia cognitivo-comportamental. Ela é maravilhosa nesses casos e pode auxiliar muito. E aqui trouxe o último guideline, que é da Inglaterra, foi publicado em 2018, para o tratamento do TDAH. E eles falam: exponham para os pais os benefícios não farmacológicos, como terapia, mudança do estilo de vida, incluindo exercícios. Em crianças menores de 5 anos, não é recomendado o uso da medicação, como a gente vê acontecendo muito por aí. E aí, ó, você tá vendo aqui embaixo, os pais têm que entrar em treinamento também. Então, a adequação nutricional, a retirada de produtos alimentícios, guloseimas, porcarias, biscoito, bala, sorvete, pizza, isso vai afetar o organismo da pessoa. E aí, até onde que esse comportamento pode ser um reflexo dessa desorganização da saúde desse ser humano? Corantes, o uso de aspartame, adoçantes, açúcar, glutamato monossódico, glúten. O glúten está muito associado à alteração do comportamento, ao brain fog. E aí, a promoção do tratamento intestinal, alergias e intolerâncias alimentares, fazer o diagnóstico diferencial do que está acontecendo nessa criança, inclusive doenças infecto-parasitárias e deficiências nutricionais, tratamento de comorbidades, principalmente ansiedade e depressão. Inclusive, ansiedade e crianças agitadas é a contraindicação, está lá na bula, vocês lembram, né?